Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula do nosso Comitê de Elementos de Fundação em Concreto, que é vinculado à Liga Acadêmica de Estruturas, a LAEST, aqui da UFMG. Bom, nessa terceira aula a gente trará os tipos de sapatas. Dentre todos os elementos de fundação superficial, a sapata é o mais comum. E devido à grande variabilidade existente na configuração e forma dos elementos estruturais que nelas se apoiam, aqui, eu trago os pilares e as paredes de concreto, principalmente. Existem diversos tipos de sapatas, como isolada, corrida, associada, de divisa, com viga de equilíbrio, etc. Começaremos pela sapata isolada. A sapata isolada é a mais comum nas edificações, sendo aquela que transmite ao solo as ações de um único pilar. As formas que a sapata isolada pode ter em planta são muito variadas, mas a retangular é a mais comum, devido justamente aos pilares retangulares. Então aqui a gente tem duas sapatas em planta, recebendo pilares retangulares e por consequência elas também têm a forma retangular. A diferença é que essa daqui ela tem um formato de um paralelepípedo, enquanto essa aqui, a parte superior dela, tem um formato de um tronco de pirâmide. Então, nessa eu tenho uma altura constante e nessa eu tenho uma altura variável, a partir do momento que eu me afasto dessa face em direção à face do pilar. Aí, essa sapata aqui, vista em perspectiva, ela teria mais ou menos essa configuração aqui. Bom, as ações que comumente ocorrem na sapata são a força normal, representada aqui por essa seta vertical para baixo. Os momentos fletores, pode ser em uma ou duas direções, aí que a gente chama de MX e MY, e também a força horizontal, que a gente chama de H. Então, esse M aqui, ele pode ser subdividido em MX e MY. Um limite para a sapata retangular é que a dimensão maior da base não supere 5 vezes a largura. Ou seja, a sapata vista em planta, ela tem uma dimensão B, que é a menor, e a dimensão A, que é a maior. E essa dimensão A, ela tem que ser menor ou igual a 5 vezes B, que é a menor dimensão. Quando esse limite é excedido, ou seja, quando A é maior que 5 vezes B, a sapata é chamada de sapata corrida. Então aqui a gente tem justamente o que eu disse, B a menor dimensão, A a maior e tem que ser exatamente menor ou igual a 5 vezes B. Aí aqui a gente tem essa sapata elevação. E aqui só reforçando que na nossa notação A é a maior dimensão em planta, e B é a menor dimensão. E para sapata sob pilar de edifícios de múltiplos pavimentos, existe uma recomendação de que a dimensão mínima em planta seja de 80 centímetros. Porém, a NBR 6122 diz que a menor dimensão não deve ser inferior a 60. Porém, pessoal, é sempre interessante a gente estar seguindo essas recomendações que advêm de experiências prévias de vários engenheiros que são renomados no assunto. O centro de gravidade, o CG do pilar, ele deve coincidir com o CG, ou seja, o centro de gravidade da base da sapata, para qualquer forma do pilar. Então, se a gente tem um pilar retangular, o CG está bem no centro, Agora, se a gente tem um pilar em forma de L, por exemplo, o centro de gravidade dele está um pouco deslocado, inclusive fora da seção transversal, e a gente tem que garantir que vai coincidir com o CG da sapata. Aqui é a mesma coisa para o pilar em forma de C ou em forma de U. Para o dimensionamento econômico, é indicado que os balanços da sapata, o que seriam esses balanços? A gente tem aqui o pilar, que seria esse achurado, e o que está para além do pilar até os limites da sapata, a gente chama de balanço. Então, aqui a gente tem a direção B da sapata. Então, para cá eu tenho um balanço na direção B e para cá eu tenho outro balanço na direção B. E para o lado A, a mesma coisa. Eu tenho um balanço na direção A e um balanço também na direção A aqui na esquerda. Aí o balanço a gente indica por C e o subíndice dele refere-se justamente a esse lado, se é o lado A ou se é o lado B. Então, a recomendação é que esses balanços, que têm dimensões CA e CB, sejam iguais ou aproximadamente iguais. E existe também uma recomendação prática de A ser menor que 2,5B. Então, apesar de, para ser considerado sapato isolado e não sapato corrida, A tem que ser menor ou igual a 5B, a recomendação prática é que seja um pouco menor. Um pouco menor não,
ainda menor, 2,5B. E aqui uma pequena observação, que neste curso é dada ênfase a sapatas retangulares, que geralmente é aplicado nos pilares também retangulares. E no caso, por exemplo, de pilares circulares, a sapata também ela assume a forma circular em planta. Já no caso de sapata isolada sob pilar de divisa, e quando não se faz também a ligação da sapata com o pilar interno, com viga de equilíbrio, né, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, a flexão devido à excentricidade do pilar, já que o centro de gravidade dele não coincide com o centro de gravidade da sapata, ela deve ser combatida pela própria sapata em conjunto com o solo. São encontradas, né, sapatas isoladas sob pilar de divisa em muros de arrimo, pontes rolantes, etc. E aqui na nossa convenção, E vai representar justamente essa excentricidade que ocorre entre a força normal e o centro de gravidade do nosso sapato. Agora falando um pouco sobre sapata corrida. De acordo com a NBR 6122, no seu item 3.6, sapata corrida é aquela sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento. Então aqui a gente tem uma carga distribuída linearmente, por exemplo, com a parede, né, sobre a nossa sapata, aqui a visão em planta. Aqui a visão em corte, né? Ela pode ter a forma de tronco piramidal, né? Ou se não de um paralelepípedo. Ou pilares, né? Aqui temos 5 pilares que estão sob o mesmo alinhamento. E lembrando que para ser caracterizado como sapata corrida, a maior dimensão, né, A, tem que ser maior que 5 vezes B, que é a menor dimensão. Aí aqui a gente tem um corte, né, que é feito. Tá de lado aqui, mas essas setas representam justamente a interação do solo com o nosso elemento de fundação. As sapatas corridas são comuns em construções de pequeno porte, como casas e edificações de baixa altura, galpões, muros de divisa e de arrimo, em paredes, reservatórios e piscinas, etc. E elas constituem uma solução economicamente muito viável quando o solo apresenta a necessária capacidade de suporte em baixa profundidade. Para diferenciar a sapata corrida da sapata isolada retangular, a sapata corrida, como a gente já disse aqui, né, é aquela com comprimento maior que 5 vezes a largura, ou seja, A maior que 5 vezes B. Agora vamos falar um pouco sobre sapata associada. Conforme a NBR 6122, no seu item 3.5, sapata associada é aquela comum a mais de um pilar. Também é chamada de sapata combinada ou conjunta. Geralmente ela ocorre quando, devido à proximidade entre os pilares, não é possível projetar uma sapata isolada para cada pilar. Então a gente tem um pilar aqui e outro. A gente faz os cálculos, né, considerando sapatas isoladas, a gente vê que tem interferência de uma com outra, então a gente parte, né, para a solução de sapata associada. E neste caso, uma única sapata pode ser projetada com uma fundação para 2 ou mais pilares. Aí é que a gente tem, né, sempre lembrando que A é a maior dimensão da sapata e B é a menor dimensão. E aqui, ó, vocês podem reparar que não tem um balanço aqui, justamente por esse pilar P1 ser um pilar de divisa, como está sendo indicado aqui. Aí que a gente tem, né, em elevação a carga N1 devido ao pilar P1, a carga N2 devido ao pilar P2, H a altura da sapata, e essa carga distribuída linear representando a interação do solo com o elemento de fundação. A sapata associada ela também pode ser projetada com viga de rigidez, chamada de VR. Aqui em planta, a VR é representada, né, aqui englobando os 2 pilares, e aqui em elevação a gente vê como funciona, né? A gente tem essa parte aqui, que corresponde aqui meio que um rodapé da sapata, né? A gente tem essa parte aqui central, que seria o tronco da pirâmide, e em cima a gente tem essa outra parte vertical aqui. E a viga de rigidez é justamente essa viga aqui, ó, que está bem no centro da sapata e que acaba englobando os 2 pilares. A gente também tem sapato com viga alavanca ou de equilíbrio, que foi aquela viga que eu comentei aqui atrás, quando eu estava falando do pilar de divisa, né? Cadê? Aqui, ó, viga de equilíbrio. Bom, segundo também, né, a nossa norma referencial, a 6122, viga alavanca ou de equilíbrio é o elemento estrutural que recebe as cargas de um ou 2 pilares,
ou pontos de carga, né, sendo que os pilares representam justamente pontos de carga, e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. Da utilização da viga de equilíbrio resultam cargas nas fundações diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes. A viga alavanca é de aplicação comum no caso de pilar posicionado na divisa de terreno, como eu comentei anteriormente, onde ocorre uma excentricidade, representada pela letra E, entre o ponto de aplicação da carga do pilar, N, né, e o centro geométrico da sapata. O momento fletor resultante da excentricidade ele é equilibrado e resistido justamente por essa viga de alavanca ou viga de equilíbrio, que na outra extremidade ela é geralmente vinculada a um pilar interno de edificação, ou no caso de não haver esse pilar interno, ela é vinculada a um elemento que afixe a sua extremidade no solo, né? Aí aqui a gente tem uma vista em planta, né, do que seria essa viga alavanca ou viga de equilíbrio. Aqui a gente tem um pilar de divisa, então a gente tem essa viga alavanca conectando a um pilar interno à edificação. Aí aqui a vista em elevação a gente vê que essa viga alavanca ela tem a seção de altura variável, justamente para ela conseguir chegar aqui no pilar bem na sua face inferior. Bom, pessoal, aqui está a nossa referência bibliográfica básica que a gente vem utilizando desde a primeira aula.